inscrições abertas para curso de oratória na PUC Barreiro. E o nosso tema de estúdio de hoje é o autismo. Instituído em 2007 pela ONU, o 2 de abril é considerado o Dia Mundial de Conscientização do Transtorno. Hoje é terça-feira, começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Hoje é quarta-feira. Estão abertas até esta sexta-feira, dia 4, as inscrições para o curso básico de oratória que acontece na PUC Barreiro. A capacitação vai ser ministrada pelo professor Alan de Matos Jorge. Os alunos vão aprender os atributos de um bom orador, uso da voz, expressão corporal, além, é claro, de técnicas para se expressar em público. O curso tem carga horária de 12 horas. As aulas acontecem nos dias 5, 12 e 26 de abril, no prédio 2, sala 413 da unidade. Os interessados devem se inscrever na sede do Diretório Acadêmico Francisco José Lins. Mais informações pelo telefone 3654-7365. 70 milhões. Segundo a Organização Mundial de Saúde, este é o número de pessoas com autismo em todo o mundo. Uma síndrome que afeta todas as faixas etárias, classes sociais e etnias. Mas você sabe o que você sabe sobre o autismo? Um transtorno que ganha repercussão, mas ainda gera muitas dúvidas. Hoje eu converso com uma especialista no assunto, mas antes, confira a reportagem que nossa equipe preparou sobre o tema. Em um mundo repleto de diferenças, muitas vezes eles são incompreendidos. Estão em diversos lugares e em contextos distintos. Embora pouco se saiba sobre o transtorno, os portadores do autismo merecem todo o nosso respeito. O autismo é um transtorno, do espectro. Isso quer dizer um transtorno em várias áreas do desenvolvimento. Primeiramente na questão da linguagem, na questão social e na questão motora também. Na verdade, está tudo associado nas percepções táteis, gustativa, auditiva, na questão do aprendizado, da parte motora fina para o aprendizado. E alguns que têm deficiência mental severa ou moderada, eles negam o aprendizado na maioria das vezes. Com a proposta de aumentar o volume de informações sobre o assunto, a Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Mas a compreensão vai muito além de uma simples data. Tem autismo com deficiência mental e autistas sem deficiência mental. Esses sem deficiência mental, ele tem preservado a área cognitiva, então ocorre aprendizado de uma forma geral. Ele consegue aprender a ler, escrever, conviver socialmente, mesmo que tenha suas particularidades, como a gente tem autistas formados em veterinária, em psicologia. E a gente tem aqueles outros que têm o comprometimento da deficiência mental, que pode ser moderada e grave. Os graves têm muita dificuldade no aprendizado cognitivo, aprendizado escolar, por causa da falta de concentração e atenção. Ainda na infância, alguns sintomas podem facilitar o diagnóstico. Ela é uma criança diferente das outras, porque ela não chorava quando pequena. Com 5 anos, ela deu uma convulsão. Aí depois ela perdeu tudo que ela tinha conseguido até aí. E a partir daí começou o tratamento. Quem tem que lidar diretamente com o chamado transtorno do espectro autista, ou simplesmente autismo, enfrenta dificuldades que tornam a rotina diária um desafio. Os cuidados é toda hora, porque esses meninos é muito imprevisível. Sempre que a gente tem que ter cuidado para não machucar, tá sempre levando o médico, igual o meu não fala, não mostra nada, a gente tem que procurar adivinhar o que se está doente, se não está, se está bem, se não está. É difícil, é uma rotina muito pesada, sabe? A gente já levanta preocupado com ele, não tem vida própria, pelo menos, porque eles exigem muito da gente. Ela não faz nada sozinha, eu tenho que ajudar. Então, assim, banho eu tenho que ajudar, banheiro. Então, assim, tem que ser os cuidados igual um neném.
Então, assim, um recém-nascido mesmo. Então, tudo que você faz tem que fazer com ela, só que ela é um neném grande. Em um universo de 7 bilhões de habitantes, entender que cada pessoa é única é essencial para um olhar mais humano sobre a vida. Agora sim apresento a nossa entrevistada de hoje, a psicóloga clínica Maíra Barroso. Maíra, boa tarde. Boa tarde, Daniela. Seja bem-vinda ao Espaço PUC nessa data tão importante, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Bom, nós sabemos que os sintomas, na maioria dos casos, se manifestam antes dos 3 anos. Quais são esses principais sintomas, Maíra? É possível diagnosticar precocemente o autismo, né, nessa idade de 3 anos, mas as crianças geralmente chegam para o tratamento na idade escolar, porque é, né, justamente nesse período da interação em que esses sintomas ficam mais observáveis, né? Então, quais são esses sintomas? Principalmente essa questão desse rechaço do laço social, né, a questão da recusa do olhar, a questão da recusa, né, da fala e geralmente alguns comportamentos mais repetitivos, né, que a gente chama de comportamentos estereotipados. Tem também a questão do interesse muito restrito, né? O autista tem essa questão de ter um interesse muito mais restrito do que outras crianças. É uma pessoa que fica mais reclusa? Exatamente. E existem casos graves, nós vimos na matéria que podem existir casos de extrema irritabilidade. Além dessa extrema irritabilidade, existem outros casos graves, outros sintomas graves do transtorno? Sim, existem casos, né? Os níveis, os graus e intensidade dos sintomas, eles variam. Sim, acho que os casos que ficam sem tratamento, eles tendem a se agravar. Acho que é importante a gente pensar nesse sentido, porque pode acontecer essas questões da agressividade, auto ou heteroagressividade, né? Na medida em que não se trata, acredito que esses sintomas podem se agravar. E a sociedade carece de informações, Maíra? Eu acredito que é sempre importante a gente estar nos meios de comunicação, que a gente produza conhecimento, que a gente pesquise, que a gente leve esse acesso dessa informação para a sociedade, para que as pessoas consigam, a partir, né, dessas informações do diagnóstico, principalmente buscar o tratamento. E, por exemplo, quais seriam as formas mais eficazes de tratamento para uma pessoa autista? Eu acho que é importante defender aqui que o autismo não é um déficit, né, a ser educado, a ser adequado. Acredito que o tratamento que privilegia as potencialidades, as habilidades daquele sujeito, né, as particularidades de cada caso, eu acredito que esses tratamentos, né, na nossa clínica, a gente consegue ver uma maior eficácia. Né? Acho que não é esperar que o sujeito autista ele faça de uma maneira padronizada como todo mundo faz, ou de uma maneira robotizada como se espera que ele se comporte. Eu acho que privilegiar, né, esses interesses, as potencialidades, às vezes uma tendência ao cálculo matemático, às vezes à arte, ao desenho, né? Então acho que uma vez em que se permite, em que se escuta o autista no seu interesse e na sua particularidade, isso tende a trazer maiores benefícios e maior eficácia. Muito se fala sobre autistas que têm determinadas habilidades. Como você acabou de dizer, alguns têm uma habilidade enorme para cálculos matemáticos, outros para atividades artísticas. Isso de fato existe? É importante que o familiar explore essas habilidades da pessoa autista? É importante valorizar isso, é importante que o tratamento dê lugar a isso, a família dê lugar a isso e que a sociedade também consiga conviver com esse modo original, com esse modo, né, que é diferente, né, mas que é próprio do sujeito autista, que cada caso vai apontar o que é, né, o que cada autista vai aí encontrar como solução, como saída, como construção, né, como invenção. E acho que é isso, assim, tolerar isso, né, escutá-los nisso e permitir, porque a partir daí é que é possível um laço social, é a partir daí que ele pode se sentir incluído. Bom, nós sabemos que em países desenvolvidos como França, Alemanha e Estados Unidos, o diagnóstico ele é detectado de forma bastante precoce.
Como que a saúde brasileira está lidando atualmente com a pessoa autista, Maíra? A gente sabe que o autismo é uma categoria diagnóstica muito recente, né? Ele foi isolado e descrito na década de 70 pelos manuais estatísticos e diagnósticos, e sem dúvida interfere no que diz respeito aos avanços, às pesquisas, e acredito que as políticas públicas de saúde, o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem, por exemplo, uma cartilha, né, que ajuda, que descreve esses sintomas e esses sinais precoces, numa idade muito precoce, de 6 meses, até uma idade mais, né, uma idade avançada, para que a gente possa mesmo identificar esses sintomas e a partir daí tratar. E para finalizar, tendo em vista a data, quais são as formas mais eficazes de conviver com o autista e possibilitar que ele seja cada vez mais inserido na sociedade e seja tratado de forma igual às outras pessoas? Claro. Acho que é realmente isso, é respeitá-lo na sua singularidade, nas suas habilidades, nas suas potencialidades, né? E esse diálogo constante com a família, com a escola, com as instituições, né? Com os profissionais que estão empenhados aí em tratá-lo, né? Equipe multidisciplinar, né? Em determinados casos, e unir os esforços para que eles sejam, de fato, acolhidos naquilo que eles têm a trazer e naquilo que eles têm a dizer, né? Afinal, a Declaração, né, dos Direitos Humanos, ela preza que todos nós temos que ser iguais. E isso é igualdade para todos, independente de problemas, de raça e de cor, não é verdade? Respeitando as diferenças. Sempre. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você, e volte Daniel. sempre. Obrigada. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Mande os seus comentários e sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Participe. A sua opinião é bastante importante para nós. Amanhã é dia de Repórter PUC. Paula, Zaidan e eu estaremos aqui às 4h30 da tarde falando sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea, tendo em vista uma pesquisa recente do IPEA. Não perca, nós esperamos por você.